Olá meus amores, tudo bem com vocês? A maquiagem de hoje é um semi-cut crease com delineado esfumado. Se inscrevam no canal, dê o like e nos comentários deixem os próximos vídeos que vocês querem ver aqui comigo. E bora começar mais uma make. Inicio fazendo a limpeza da pele da modelo com lenço umedecido. Aplico o tônico por todo o rosto. E para fazer a hidratação, eu estou utilizando o hidratante da Mary Kay, o da Time Wise. Utilizo o primer somente na zona T e nas áreas onde tem poros mais dilatados. Em seguida, eu venho com o fixador de maquiagem e borrifo em todo o rosto. Começo a fazer a correção das olheiras da modelo com o corretivo pêssego da Mary Kay. Aplico somente na região da olheira e dou batidinhas com a esponjinha para tirar o excesso. Em seguida, eu volto com o corretivo Bege 2 da Mary Kay, cor da pele, para camuflar ainda mais essa olheira. E faço o acabamento com a esponja. Começo a aplicar a base em todo o rosto da modelo e nesse caso em específico eu vou utilizar 2 tons de base acima do tom de pele da modelo, porque quando fizermos as áreas de iluminação, essa cor do rosto ela iguala com o tom do pescoço e do colo e também evita que a base estoure no flash quando eu for fazer as fotos. Em seguida, eu venho com a esponjinha e faço o acabamento da base em todo o rosto. Para fazer as áreas de iluminação, eu utilizo o corretivo BT30 da Bruna Tavares e aplico na região central do rosto. Então, abaixo dos olhos, na testa, no topo do nariz e no maxilar. Em seguida, eu venho com a esponjinha dando acabamento. Então, eu faço por partes. Primeiro um lado e depois o outro. Assim, evita que o corretivo seque e manche a base. Eu quis deixar nesse vídeo a preparação de pele bem completinha para vocês. Meus amores, depois de fazer todo o acabamento da pele, eu reforço os contornos com a base em creme da Mary Kay, a Bronze 3, e aplico em toda a região onde eu quero afinar o rosto da modelo ou trazer as sombras que eu retirei quando eu fiz a aplicação da base. Então, eu aplico na testa, né? Afino um pouquinho o nariz. Dou acabamento com a esponjinha, aplico também abaixo da maçã do rosto para dar mais profundidade nessa região. Agora eu faço a parte que eu mais gosto na maquiagem, que é a iluminação da pele. Então eu vou fazer essa iluminação enquanto a pele ainda está úmida, dessa forma o iluminador fica mais potente. E eu aplico em todos os pontos altos do rosto, então acima da maçã do rosto, na ponta do nariz, na testa, deixando esse iluminador mais evidente. Selo toda a área de iluminação com a misturinha do pó translúcido da Mary Kay e um pouco do pó pálido da Catarina Hill. Já os contornos eu selo com um pó mais escuro. O que eu estou utilizando é a paleta de contorno da Ruby Rose. Aplico na testa, nas maçãs do rosto para dar mais profundidade e em volta do maxilar. Depois, com um pincel mais fofinho, eu retiro todo o excesso de pó que eu deixei no rosto. Só não retiro muito na região abaixo dos olhos, para servir de caminha na preparação dos olhos. Neutralizo a pálpebra com um corretivo mais cremosinho. O que eu estou utilizando é o da Ruby Rose. Nessa maquiagem, eu vou utilizar o tom de marrom mais escuro da paleta da Belly Angel e com um pincel de esfumar pequeno, eu vou depositando essa sombra em todo o côncavo. Com o mesmo pincel, eu vou dando leves batidinhas na bordinha para retirar qualquer tipo de marcação da sombra. Faço movimentos de vai e vem e de bolinha. Deposito mais sombra para intensificar cada vez mais o tom dessa sombra. Gente, eu decidi vir com a paleta da Catarina Hill e a sombra laranja e aplicar ali no côncavo para poder melhorar um pouquinho mais esfumado e deixar o tom de marrom um pouquinho mais quente. Para fazer o nosso cut crease, eu utilizo um corretivo cremoso, aplico na pálpebra e peço para a modelo olhar para cima. Onde ficar marcado é até onde eu posso fazer o corte do meu cut crease. Então, eu venho com o pincel língua de gato, fazendo o acabamento com bastante cuidado. Sempre respeitando o corte e o limite de onde ficou marcado. Venho com a esponjinha e vou retirando o excesso para dar acabamento.
Fecho meu cut crease com um marrom mais escuro e em seguida venho com um tom de marrom mais claro para dar acabamento nas bordinhas. Meus amores, me perdoem se eu utilizei mais de uma paleta para fazer essa maquiagem. É que em uma paleta não tinha todas as cores que eu precisava. Então, eu vim com a cor cintilante da paleta da Catarine Hill para fazer a selagem desse corretivo. Então, tomei bastante cuidado para respeitar o corte e não ultrapassar o esfumado. Volto novamente com o pincel de esfumar bem gordinho e a sombra marrom da paleta para fazer o acabamento entre as cores, entre o tom cintilante, né, que é o tom mais claro, e o tom mais escuro de marrom. Para deixar o corte do meu cut ainda mais evidente, eu vim com a sombra marrom mais escura e um pincelzinho de precisão e fui contornando ali em volta do meu cut crease. Em seguida, eu vim com o pincel de esfumar e dei acabamento. Para dar um glow na maquiagem, eu vim com um brilhinho dourado e apliquei em toda a pálpebra. Para fazer o meu delineado infinito, eu vou utilizar o delineador da Inglot e uma gotinha do Duraline para deixar ele mais maleável, mais fácil de trabalhar. Então, eu vou fazendo um traço reto, sempre no cantinho interno eu deixo mais fino e vou engrossando aos poucos, mais pro final. Vou dando acabamento até deixar ele bem retinho. Venho com o meu potencializador de sombras preto da Mais Vaidosa e aplico no final do delineado para ajudar na hora de esfumar. Venho com um pincelzinho de precisão e vou dando acabamento nas bordinhas. Fiz a sombra preta no final para intensificar a cor e para dar acabamento eu venho com o pincel de esfumar e a sombra marrom nas bordinhas, para não deixar essa sombra marcada. Ilumina abaixo das sobrancelhas e no cantinho interno com o meu pigmento nude da NYX. Volto com o pincel de esfumar para dar acabamento. Para fazer a correção das sobrancelhas, eu utilizo o Cloud da Catarine Hill, o mais escuro e o tom mais claro, e faço todo o preenchimento da sobrancelha. Como ela já tem um design bem feito, eu só fiz a correção de algumas falhas. Em seguida, eu venho com a escovinha e tiro o excesso de produto. Para deixar a sobrancelha no lugar e com uma cor mais natural, eu utilizo o gel de sobrancelhas da Maybelline. Nos cílios superiores, eu passo bastante máscaras de cílios para receber os cílios postiços. Eu fiz a aplicação de 2 cílios postiços, um mais volumoso e um mais alongado. Eu deixo o nome no box de informações para vocês. E apliquei com a colinha branca da Macrylan. Utilizei o delineador líquido da Inodê para tampar a colinha de cílios e dar acabamento no meu delineado. Venho com o delineador da Inglot na linha d'água e borro um pouquinho para fora. Com o pincel de esfumar, eu vou esfumando nas bordinhas para dar acabamento. E para selar esse delineado, eu utilizo a sombra marrom da paleta e já faço o acabamento. Volto com a sombrinha preta e aplico bem rente à raiz dos cílios. Utilizo a máscara de cílios à prova d'água da Mary Kay nos cílios inferiores. Aplico o blush da Mary Kay, o que eu estou utilizando é o Cinnamon, que tem um tom mais terroso, nas maçãs do rosto e no queixo. Eu achei que essa maquiagem super combinava com o batom vermelho, então eu utilizei o Bruna, da Bruna Tavares, e passei um gloss por cima da Mary Kay para dar um glow. O resultado final da maquiagem foi esse. Espero que tenham gostado, um super beijo e até a próxima!